Bom, minha gente, boa noite. Vamos começar agora a trabalhar um novo tema dentro da nossa caminhada aqui, que vai ser o CSS. Então, a proposta do nosso trabalho aqui agora vai ser com que a gente possa usar agora os recursos de a gente fazer uma, digamos assim, uma nova estilização do nosso trabalho, né? O HTML eu tinha dito para vocês que ele mostra o que nós colocamos aonde. Já o CSS vai dar algum aspecto, vai dar uma cara para isso que a gente vai fazer, né? Em outras palavras, ele é o estilo, o próprio nome diz. Bom, vamos continuar aqui. Vejam, então é dito que o CSS ele é usado para definir estilos, né? Isso quer dizer que ele vai dar vamos dizer assim, ele vai dar o visual do que você quer fazer, para você poder trabalhar. Em outras palavras, incluindo design, layout e, vejam, variações em tela para diferentes dispositivos e tamanhos de tela. Então, o HTML nunca teve a intenção de conter tags para formatar uma página web. Ele foi criado para descrever o conteúdo de uma página, né? Como as tags que vocês olham aí abaixo, né? O H1, o P, que vocês notam que assim, vocês já conhecem, né? Então, quando a gente fala de atributos de cor e etc., cor e formato e tamanho, tá? Foi criado então um novo opcional para você trabalhar com isso, que foi o CSS. Ou seja, o CSS é o Cascade Style Sheet, ou seja, eles resolveram montar um novo jeito que seria o estilo em cascata das folhas de trabalho nossas. Então nós temos que, assim, que por padrão você salva as suas definições que você quer, ou seja, os estilos que você montou, você costuma salvar num arquivo externo. Tá? Esse arquivo externo ele tem extensão por padrão CSS. Tá? E você pode mudar vejam, o visual de um website inteiro. Às vezes usando um único arquivo e fazendo com que todas as suas páginas acessem os estilos dele. Ok. Qual a proposta, então? Uma regra, ela sempre tem uma configuração que ela segue um padrão. Ela tem um seletor, esse seletor possui uma propriedade, essa propriedade recebe um valor. Ou seja, é uma configuração que você monta para um seletor qualquer, ou seja, isso é uma regra. Então, por exemplo, nós temos aqui, digamos que eu queira um cabeçalho, tá? E esse cabeçalho, eu quero que ele seja azul, então eu digo color. Vejam, aqui eu coloquei a propriedade e a propriedade recebe o valor azul. Vejam que aqui eu estabeleci uma regra para cor. Aí logo em seguida eu estabeleço uma regra para tamanho, font size, tamanho, fonte, tamanho da fonte. Então aqui coloquei 12 pixels, ou seja, 12 pontos por polegadas, ou seja, criei uma regra, criei duas regras, observem que são separadas por ponto e vírgula, tá? Isso definindo então o seletor. Ok, vamos lá. Assim, lembrando que uma propriedade ela é separada do valor através de dois pontos, ok? E sempre eu estabeleço o fechamento das minhas regras com uma abertura de chaves e um fechamento de chaves. Ok, vejam aqui então, por exemplo, eu tenho aqui a color red, text align, center. Então, cor vermelha, alinhamento de texto, text align, center. Então aqui eu criei uma regra, vejam, uma regra foi criada, o seletor aqui é o P, a propriedade aqui é color, o valor red, vermelho. O alinhamento de texto é uma propriedade e o centro é outra propriedade. Ok. Então, ou seja, os seletores são usados para encontrar, vejam, ou seja, através deles, ou seja, o browser vai procurar na homepage uma tag P, todas as tags P da homepage sofrerão essa alteração. Isso quer dizer, então, que ele vai procurar dentro da home, tá? Ou seja, o que é o seletor que você marcou para aplicar, então, digamos assim, o estilo que você determinou.
Ou seja, ele seleciona os elementos baseados no nome, tá? Você pode selecionar todos os elementos P de uma página, como está aqui embaixo, ou seja, todos os parágrafos sairiam desta curva. Aqui nós temos um exemplo, tá? Vamos ver esse exemplo, como ele pode ficar para nós, necessariamente, deixa eu achar ele aqui. Vamos pegá-lo aqui. Só estou coletando ele da minha base de dados para agilizar o trabalho para vocês. Vejam bem. Necessariamente aqui o arquivo está como HTML, eu vou jogar o texto aqui. Vejam o que eu estou fazendo. Estou colocando aqui para vocês que, vejam, eu abri a tag HTML, abri a tag de cabeçalho, vejam aqui que eu determino uma tag de estilo. Essa tag de estilo, então, ela tem o fechamento, observem que ela é uma tag composta. Vamos só acertar aqui essa indentação, isso vem um pouco para cá. Dentro de body também, tudo que está dentro de body, um pouco para cá. Perfeito. Vejam bem, então eu estou dizendo alinhamento de texto ao centro, a cor será vermelha. E aí eu uso aqui a tag de P. Vamos salvar isso. Vamos salvar. Vamos lá. Ele quer saber onde vai salvar. Nós vamos salvá-lo aqui. Documentos. 21, semestre 1, aulas, DS noturno, dia 26, vamos chamar então de 26. Vamos chamar de CS, não, vamos chamar de exemplo css.html. Ok, vamos salvar. Agora, se formos lá na nossa pastinha, vamos lá na nossa pasta de documentos, ano 21, semestre 1, aulas, DS, noturno, 26, e aqui nós temos o nosso exemplo CSS, está aqui. Vamos abrir. Vejam, gente, que ele abriu aqui também, ó. Vejam que ele diz, todos os parágrafos serão afetados pelo estilo. Eu também e eu. Ou seja, vamos botar ele aqui do ladinho. Ó. Aí a gente vai colocar assim. Perfeito. Vejam que ele está mostrando para nós. Ó. Tag P, todos os parágrafos serão afetados pelo estilo. Aqui no caso só não está cabendo. Pronto. Pelo estilo. Pronto. Pelo estilo. Aí vem outra tag P, eu também. E outra tag P, e eu. Esse ID para um nós veremos mais à frente o que ele quer dizer, tá? Por enquanto, pensem nisso, que está sendo executado aqui. Nós estamos vendo o que ele fez a partir disso aqui. Vejam que eu coloquei aqui a regra, lembrando, eu estabeleci uma regra, certo? Essa regra, então, ela tem uma configuração, essa configuração tem uma propriedade e um valor. Observem também que nós dissemos alinhamento do texto ao centro. Então, eles estão aqui, ó. Se eu maximizar essa janela, vejam que ele se mantém ao centro, tá? Então, ele está se mantendo ao centro e todos vermelhos, como eu mandei. Tudo ao centro e todos vermelhos. Tudo bem? Legal. Agora, o que veremos? Vamos continuando o nosso tema. Aqui, perfeito. Então, vejam que nós fizemos essa visualização, montamos esse exemplo para vocês entenderem. Eu acho que ficou de bom tamanho. Vamos lá. Os seletores de ID, vejam, esse ID aqui, ó, esse ID, ele diz, ó, os seletores de ID usam o atributo de ID, uma identificação de um elemento para selecionar um elemento específico. Opa! Vejam aqui, quando eu coloquei só o P, foi todo mundo. Vejam que agora eu tenho um ID.
O ID para especificar um elemento específico. Ele diz, o ID de um elemento deve ser único na página. Por que único? Porque é só para um elemento. Aí ele diz, para selecionar um elemento com um ID específico, escreva um caractere de hash, né, ou a cravilha, né, seguido pelo ID do elemento. Ok. Vejam aqui que é criado aqui, ó, vejam, para um, certo? Vamos lá. Vamos pegar agora aqui. Vamos pegar o exemplo, só para a gente pegar isso aqui direitinho. Aí a gente vem para cá. Aqui nós faremos Ctrl A, Ctrl V. Então vejam só. Agora eu escrevi aqui, ó, a marcação de um ID para um. Alinhamento de texto ao centro, cor vermelha. Só que aí eu estou dizendo, ó, vejam, o ID para um, olá mundo. Isso quer dizer que agora eu tenho, vejam, esse ID. Ou seja, aqui eu tenho a tag, no caso o ID para um, que vai indicar somente esse cara aqui. Ou seja, esse cara não tem que sofrer nada. Vejam que ele colocou, este parágrafo não é afetado pelo estilo, tá? Vamos salvar o nosso arquivinho aqui e vamos lá para o nosso navegador. Aí carregamos ele aqui, ó. Vejam que agora, vejam, o ID para um, ele colocou para nós. Olá mundo, está aqui, ó, obedecendo à regra que foi estabelecida no ID. No entanto, a outra tag P ela não sofreu nada. Por quê? Porque ele não é afetado pelo estilo. Porque ele não tem conexão com esse ID, ok? Então pensemos que isso é um recurso bem interessante para você usar com seu CSS, para individualizar uma determinada regrinha. Então nós temos aqui agora que o nosso ID, então, ele determinou vamos dizer assim, esse foco em um elemento só. Ok. Agora nós temos um que é chamado de elemento de classe. O elemento de classe ele seleciona, vejam, elementos com específico atributo de classe. Então eu uso ele, eu boto um ponto seguido pelo nome da classe, ou seja, coloquei um ponto, dei o nome da classe e caracterizei os elementos. Aí vejam que aqui eu agora estou colocando uma classe para determinar o que eu quero. Vamos lá então ver como isso ficaria no nosso arquivinho aqui, Ctrl A, Ctrl V, tá? E vamos aqui para o nosso navegador. Vamos lá. Ok. Vamos salvar. Vejam aqui, eu estou dizendo que esse H1 agora ele tem a classe Center e eu tenho o P, que a classe também é Center. Isso quer dizer que quando eu teclar o F5, eu tenho um cabeçalho vermelho alinhado ao centro, eu tenho um parágrafo vermelho alinhado ao centro. Observem que agora eu não precisei me preocupar com qual seletor eu estava usando, que o que importou para mim foi a classe, tá? Só que vejam, a classe então, qual a diferença da classe para o ID, né? O ID foca um item somente. A classe não, a classe eu consigo usar situações genéricas. Eu consigo generalizar uma configuração para mim. Mesmo uma classe eu posso direcionar para determinados elementos. Como? Eu digo, por exemplo, como aqui no exemplo, p.center. Então estou alinhando ao centro, cor vermelha, tudo que é p, tá? Ou seja, se eu for no exemplo aqui de sequência, vejam, p.center, o estilo que foi montado, aí eu disse h1 class center. Vejam, esse parágrafo não será afetado. Vejam que eu usei a classe, mas eu estou dizendo que essa classe só serve para P. Então, são a classe voltada somente para P, ou seja, P será afetado. Vamos dar uma olhadinha como isso vai ficar. Ctrl A, Ctrl V. Aí a gente chama nosso navegador aqui. Vamos salvar esse carinha aqui e vamos puxá-lo. Vejam, este parágrafo não será afetado, que no caso nosso é o H1. Tá? No entanto, a tag de P fez com que ele fosse afetado. Por quê?
Porque eu direcionei a minha classe a digamos, esse item, né? Ou seja, esse elemento aqui, ele passa, então, a receber a classe dada a configuração que você montou, ok? Ocorre que, caso eu queira também, eu posso, se quiser, eu posso usar mais de uma classe para um elemento só. Eu tenho essa opção de fazer, tá? Caso haja uma necessidade, posso dizer que uma classe P, ela pode receber digamos assim, um item P, um elemento P, pode receber uma classe Center e uma classe Large. Ele simplesmente vai somar ambas as classes para trabalhar o que interessa para ele, ok? Necessariamente também, se eu tiver mais de um elemento que tem a mesma definição, ou seja, a mesma regra, há um recurso que eu posso usar para diminuir o tamanho disso. Eu simplesmente venho aqui e vejo, eu coloco o elemento, separo ele de vírgula e coloco aqui a regra que eu estabeleci para esses elementos específicos, ok? Se nós observarmos isso, como vai ficar? Vejam, vou Ctrl V, vamos salvar, vamos puxar o nosso browser, e se viermos aqui, vejam que agora, o que eu estabeleci aqui em cima, para esses elementos aqui, necessariamente ele vem para cá e atribui para todos eles, ou seja, ele vai nos seletores e ele então coloca na tela para mim o que foi solicitado de acordo com a regra estabelecida. Lembre-se, gente, como eu disse, o CSS passa agora a dizer qual é a cara, em outras palavras, do que a gente está fazendo, tá? Do nosso trabalho, ou seja, o HTML, como eu disse, ele faz a marcação, o que fica onde, e o CSS então passa agora a dizer qual é a cara disso que a gente está fazendo. Obviamente, seguindo essas regrinhas que que são estabelecidas para você poder fazer a montagem do seu texto CSS. Posso também estabelecer comentários, tá? Vejam que se eu colocar uma barra e um asterisco e escrever aqui um comentário qualquer e fechar, então simplesmente ele vem executar isso aqui. O browser, quando faz a leitura disso, ele detecta isso, ele simplesmente vai pular essa linha e passar para cá. E ele ignora esses conteúdos aqui como se não existissem, tá? E vejam que eu posso usar tanto o comentário em uma linha, como posso usar esse comentário em múltiplas linhas. Ou seja, eu posso quebrar isso aí e trazer um comentário do tamanho que eu queira, da forma como eu queira, dentro do nosso código, né? Vamos observar isso. Vejam que aqui, por exemplo, eu poderia seguir o exemplo que está ali. Vejam que quando eu coloco aqui, ele já entende e ele já automaticamente, digamos assim, ele coloca numa outra coloração, dizendo, isso aqui não faz parte do que eu quero, não. Então, eu vou dizer aqui apenas que isto é um comentário, tá? Vejam que isso aqui ficou dessa forma, como se diz, não faz parte do nosso contexto, ok? Vejam só agora, gente, o que nós temos também? Vejam que nós temos aqui um exemplo, tá? Um exemplo feito. Vejam que aqui ele não coloca para nós o que nós havíamos visto aqui antes, que era o formato aqui. Style, a tag style. Veja o que ele montou para nós. Link, help, de relation. Então, ou seja, um link com uma relação, tá? O link tem uma relação com o quê? Uma folha de estilo, style sheet. Qual é o tipo? É um texto em CSS. Qual é o hyperlink de referência? Ou seja, aonde estão essas informações? No arquivo fonte CSS. Tá? Vejam como é montado esse link aqui. E aí aqui ele coloca body e ele coloca então os itens de trabalho que ele determinou aqui dentro do contexto de HTML dele. O que eu quero dizer com isso? Que vejam o que nós fizemos. Nós criamos um arquivo, eu salvei ele como exemplo CSS2, que nada mais é do que esse exemplo que nós temos aqui. Tudo certo? Ok. Feito isso, eu criei mais um. Eu criei um arquivo, chamei ele de fonte CSS e observem aqui, ó,
que eu salvei ele. Olha lá, o nosso exemplo 2 CSS está aqui, tá? E eu salvei o arquivo fonte CSS aqui, o exemplo 2 HTML, né? E o fonte CSS. Vejam que agora eu tenho o exemplo 2 e o fontes aqui. Tá? O fontes necessariamente tem esse formato aqui e o meu exemplo CSS2 ele está aqui, que é o que ele tem que visualizar necessariamente. Tá? Isso quer dizer que agora, feito isso aqui, vejam, vamos vir aqui, ok. Salvamos, exemplo, vamos para cá, ele aqui é o exemplo, ok. Só que agora ele aqui é o nosso exemplo CSS2. Vejam que ele montou para nós agora. Vejam aqui, o que ele fez? Ó. Vejam que agora ele colocou texto escrito em vermelho, texto escrito em verde e texto escrito em azul petróleo. Azul, né? Vejam só, necessariamente aqui, vejam que eu criei o arquivo fontes, criei o arquivo exemplo e fiz com que a referência ao arquivo fosse estabelecida aqui. Vejam, tá? Minha fonte CSS está aqui, ou seja, é a referência, ou seja, estou dizendo para esse arquivo HTML, que é esse arquivo que é aberto pelo meu browser, que está aqui, eu estou dizendo para ele, ó, tem um link relacionado a uma folha de estilo, que é um tipo de texto CSS. O hyperlink de referência dele é o arquivo fonte CSS. Então, ele sabe que ele tem que vir aqui, tá? Para coletar os dados que ele precisa para trabalhar exatamente aqui. Ou seja, as regras que eu criei dessa vez estão aqui. Então, tem o mesmo esqueminha. Ó. Seletor, aqui eu tenho a propriedade, aqui eu tenho o valor. Assim, normal, do mesmo jeito que a gente fez todos eles. Estabeleci 3 regras aqui dentro do arquivo fontes. Só que aí eu mandei o meu arquivo HTML buscar esse arquivo fontes através desse link. Repetindo, o que esse link diz? Então, eu estou dizendo para o meu browser, vai lá no link relacionado a uma folha de estilo, que é do tipo texto, um arquivo de CSS, no hyperlink de referência fonte CSS. Isso quer dizer que ele sabe que é daqui que ele vai retirar o CSS para trabalhar aqui, tá? Aí ele faz a leitura e aplica, então, em cima dessas tags, o que foi determinado aqui. Aqui, necessariamente, tags, e aqui, trabalhados como seletores, tá? São chamados de seletores em se tratando de CSS. Em se tratando de HTML, são as nossas tags. Aí, o que ele entende? Ele entende que essa tag H1, que está aqui, ela está relacionada ao seletor H1 que está aqui. Aí o seletor H1 diz, ó, o que você vai montar lá chamado H1, necessariamente vai estar ao centro e vai estar vermelho. Aí ele vem e joga para mim aqui, ó, o H1 ao centro e em vermelho. Depois ele vem, ó, agora o que está no H2, tá? Ou seja, o que está no seletor H2, você vai também centralizar e vai colocar em verde, tá lá. E depois ele diz que o H3 você vai também centralizar e colocar em azul. Necessariamente aqui não consta nada disso, mas ele busca as informações a partir do CSS que está aqui. Tudo bem? Vejam, qual a vantagem disso, gente? Se eu tiver uma homepage que ela tem 60 links, então puxa daqui uma home, puxa daqui outra home, e eu estou interessado em fazer uma home, então, essa home que eu estou interessado, eu vou trabalhar com ela e eu vou necessariamente puxar o link e essa home, digamos assim, eu preciso fazer uma alteração, digamos, de padrão de cor, a minha paleta de cores do meu sistema vai se alterar. Eu peguei era uma home que tinha, como eu disse, umas 60 telas, mas essa home ela foi vendida para uma outra empresa que vai aplicar a mesma home, só que com um logo diferente,
E essa empresa, ela detém uma paleta de cores diferente. Eu tenho que alterar as cores padrão da homepage. Como eu tenho que alterar as cores padrão, teoricamente eu teria, se eu tivesse as minhas regras estabelecidas, cada página com a sua regra, eu teria de fazer uma varredura em todas as 60 páginas e alterar em todas as 60 páginas. Só que eu fazendo dessa forma, com essa montagem aqui, eu consigo fazer, em vez disso, eu consigo simplesmente vir aqui, faço a alteração somente no arquivo que me interessa e automaticamente todos buscarão o acesso diretamente desse arquivo. Ok? Isso facilita o trabalho seu. Vejam aqui, ó, gente, o que eu fiz para esboçar melhor essa ideia. Vejam que aqui eu tenho agora, no meu exemplo 2, eu tenho o meu link rel, só que eu acrescentei aqui agora uma tag A com uma referência a um arquivo chamado outra, ou seja, outra homepage. E aqui coloquei buscar outra. Então vejam só, então estamos com ele aqui. Então, eu estou dizendo aqui, tem os meus textos escritos, eu tenho aqui uma tag A buscando a outra home. Se eu clicar na outra home, o que ele vai chamar? Ele vai chamar uma outra homepage que tem a mesma característica dessa, tá? E puxando, vejam, H1, H2, H3 como essa. Só que vejam que ele não tem nada, tá vendo? Ó? Ele não tem nada, nenhuma chamada de CSS. Isso quer dizer que quando eu clicar aqui no buscar outra, vejam que ele me trouxe dessa forma aqui, tá? Mas se eu quiser que o voltar está aqui, vejam que o meu outra, ele tem um link para retorno, que ele vai para a referência, o exemplo, e ele diz voltar. Então eu venho aqui, vejam, eu clico aqui e eu volto para lá. Então isso quer dizer que eu posso mandar buscar home e voltar para home. Mas vejam, eu quero seguir o padrão, eu tenho a minha paleta de cores, eu quero seguir o padrão da minha paleta de cores. Isso quer dizer então que o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar isso aqui, tá? E lançar para cá. Ou seja, eu tenho que o meu link, vejam, o meu fonte CSS, ele tem que ser acessado também pelo outra, tá? Isso quer dizer que agora, quando eu clicar em buscar outra, ele vem para cá e o outra vem, vejam, ele já está avisando, essa é outra homepage, tá? O texto está aqui e agora ele volta, ó. Então, isso quer dizer que o que eu fiz? Eu tenho duas homepages, ambas estão buscando esse arquivo aqui, ó, tá? Isso quer dizer que se eu tivesse 200 homepages ali buscando esse arquivo, todas elas teriam a mesma paleta de cores. Isso quer dizer que se eu quisesse fazer a alteração da paleta de cores de todas as minhas homepages ao mesmo tempo, bastaria eu alterar um único arquivo e ele já atingiria todas elas, tá? Vejam como isso é interessante para a gente. Tudo bem, gente? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham tido um bom proveito. Até!